Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje mais uma aula de história com o tio George. Preparem os nossos livrinhos, preparem nosso lápis, preparem nossa canetinha e vamos anotar nossas explicações. Então, para a gente compreender direitinho o nosso assunto, que já tivemos aí uma semana afastados, aí, né? Aí você nem lembra mais que assunto é. Professor, não sei, só sei que é o capítulo 1. Já sabe metade do caminho. A outra metade do caminho. Professor, não sei, eu sei que a história é uma ciência que estuda o passado. Quase isso. Passado, explica o presente e nos planeja melhor para o futuro, né? Então, esse é o conceito da história. Então, eu preciso entender o que mais? Precisamos entender o que é revolução, tá bom? Porque revolução é uma realidade dentro da história. O tempo todo a gente está vivenciando isso. Hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando uma revolução tecnológica, uma revolução da internet, uma revolução nas instituições desde 1789, que nós experimentamos uma revolução dentro das instituições políticas, né? Embora o pessoal não pratica muito, mas a ideia de política é uma ideia de revolução também. Então, vamos para o nosso assunto, que é a Revolução Inglesa, que nós estamos aí estudando. E eu passei para casa umas páginas sobre a Revolução Inglesa. A partir da página... Deixa eu dar uma olhada. A partir da página 12, página 12 em diante, a gente já vai responder. Juntamente eu vou ajudar vocês, é claro. Mas eu quero saber, como não tem como a gente fazer aquele feedback, aquele olho no olho ainda, né? Alguns de vocês virão amanhã para a escola, a gente pode, né, ter essa aula presencial, mas alguns de vocês não virão. Mas para a gente compreender, mesmo de casa, mesmo aqui presencial, o nosso capítulo 1 vai falar da Revolução Inglesa, né? Por que é importante? Porque na Inglaterra começaram algumas revoluções que até hoje nós experimentamos os seus efeitos. A primeira revolução foi essa, a Revolução Inglesa, vai chamar assim, vai valorizar o parlamento como sendo força de freio para barrar qualquer absolutismo. A Inglaterra antigamente vivia o chamado Antigo Regime, né? Uma revisão rápida antes de entrar no livro, tá bom, gente? Antigo Regime. Que antigo regime era esse? Eram os reis absolutistas, mandando do jeito que eles queriam mandar, tá bom? Absolutismo é isso, a pessoa manda do jeito que quer. Só que o parlamento não estava muito ligado e concordando muito com esse tipo de coisa. O parlamento é onde trabalham deputados, senadores, né, e ministros. Então, os reis da Inglaterra começaram a abusar muito, e o parlamento era muito ligado a uma classe social chamada burguesia. Tanto é que a revolução na Inglaterra também é conhecida como Revolução Burguesa, tá bom? Essa classe social é que detinha aquele poder econômico, tá bom? Falou em economia, falou em poder econômico, falou em burguesia. Então, se uma coisa está ruim para a burguesia, ela vai, como ela não pode falar diretamente com um rei chato e absolutista, ela vai comunicar isso ao parlamento, para que o parlamento tome providências. E os reis começaram a encher o saco. Primeiro veio a rainha Elizabeth I, depois a rainha Maria I, depois o rei Jaime, depois o rei Carlos I, né? Começou a querer fechar o parlamento. E não deu outra, né? O parlamento organizou um exército, né? Um exército, todo mundo sabe o que é um exército, né? Organizou um exército sob o comando do Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, certo? E o rei também tinha um exército particular, que era o exército nacional, né? O exército real, enfim. Os exércitos começaram a se degladiar, né? E dessa luta toda venceu o pessoal do parlamento, do Oliver Cromwell, que acabou com esse negócio de monarquia na Inglaterra e lançou uma nova moda chamada de
República, né? República de Cromwell. O nome dele, né? Cromwell. O Oliver Cromwell foi um cara mandão, chato, igual um desses reis aí. Apesar de não ser rei, ele não era rei, cuidado, se eu colocasse uma atividade, marque corretamente. Oliver Cromwell foi o rei que venceu Carlos I. Ele não era rei, ele era apenas um parlamentar, apenas um general. Tá bom? Então aí você pega logo e vai lá compreendendo o negócio todinho. Mas o Oliver Cromwell também foi um tirano. Isso, foi um tirano. Ele governou, enfim, mandou, decapitou. Inclusive ele cortou a cabeça do rei, mandou cortar, né, a cabeça do rei na guilhotina. Tá bom? Enfim, o Oliver Cromwell foi um cara muito cruel mesmo, no sentido da palavra. E quando ele morre, assume lá na Inglaterra o seu filho, o Richard, né? O Richard Cromwell. Só que o Richard Cromwell não tinha lá essa habilidade política, era um cara meio medrosão, tinha medo de todo mundo e tal. Aí o parlamento, rapaz, esse carinha velho não vai dar muito certo não, vamos dar um Oliver, vamos convidar você a deixar a Inglaterra, vai para outro lugar. Vai morar em outro canto, vai caçar o que fazer. Morrendo de medo, saiu, fugiu. Então o pessoal colocou o Carlos II para governar. O pessoal do parlamento escolheu, mandou lá, ó, Carlos II, quer governar a Inglaterra? O Carlos II, deixa eu pensar, quero. Então ele pensou muito para aceitar um trono, né? Quem é que não ia pensar? Então ele acabou mandando na Inglaterra. Depois dele assumiu o Jaime, né? Jaime II. Jaime II, mandão, enjoado, queria fazer da Inglaterra a mesma coisa que seus antecessores absolutistas. Não deu certo, o parlamento deu um jeitinho de expulsar ele da Inglaterra e convidou um rei que já era rei em outro país, era um monarca holandês, né, o Guilherme de Orange, para assumir o reino da Inglaterra. Que tal, Orange? Vai assumir? A Orange pensou assim, deixa eu pensar, vou sim, quero na hora. Então, o parlamento disse, você só assume se você obedecer às nossas leis, criadas aonde? Aqui dentro do parlamento. O Guilherme de Orange aceitou. Quem é que não ia querer aceitar, gente? Até o professor ia aceitava. Oh, eita, então, o Guilherme de Orange foi considerado o primeiro rei parlamentar da história da Inglaterra. Houve aqui uma monarquia. A Inglaterra agora passava a ser uma monarquia parlamentar, ou parlamentarista, tanto faz, ou constitucional, constitucionalista, tanto faz também. Tudo é a mesma coisa, tudo é farinha do mesmo saco. Só que ele não quis mais saber desse negócio de absolutismo. Tá bom? Ele agora era um rei que governava ao lado do parlamento, e até hoje a Inglaterra permanece da mesma forma. Um governo, a rainha Elizabeth II, aquela velhinha bem bonitinha, né? Aquela velhinha simpática que tem lá. Ela reina, ela é rainha, enfim. Só que ela não manda no país, quem manda lá é o primeiro-ministro. Por isso que quando está falando da vacina do Reino Unido, da Inglaterra, não aparece a figura da rainha lá falando na televisão, não. Aparece a figura do primeiro-ministro. Como é que é feito isso? O pessoal do parlamento escolhe e vota em um deles para tirar o primeiro-ministro. Vamos escolher aqui hoje o primeiro-ministro, vamos embora. Aí escolhe aquele mais organizado, aquele mais capacitado, e ele vai ser o primeiro-ministro. É ele que vai governar a Inglaterra. É o Boris Johnson, né? Boris Johnson. Ele vai governar a Inglaterra. Eita nossa. E o cabelo todo assanhado, ele não pintou o cabelo, não toma banho. Enfim, olha só. O primeiro-ministro inglês, ele manda, ele governa. Ele assina acordo de paz, ele digamos, ele manda fabricar mais vacinas, ele faz de tudo, mas é tudo em acordo com o parlamento. Ele expulsou a rainha, expulsou não, a rainha está lá, a Elizabeth II está lá. Quase 100 anos, 90 e tantos anos de idade, mas ela está lá. E assim, na hora de uma cerimônia, de uma festa muito grande, aí eles chamam a rainha para sentar no trono, né? Eles respeitam a família real. Eu tenho um monte de filho também e tal, um monte de príncipe aí para assumir o
o reinado da Inglaterra quando ela morrer. Tá bom? Depois, quando esse ministro não servir mais, o pessoal fala o quê? O pessoal troca por outro ministro. Vai só trocando por outro ministro, né? E a rainha permanece lá, viu, gente? Porque é um cargo vitalício. Isso é lógico, isso aí. Não precisa nem perguntar a pessoa. Quem vai substituir a rainha? Os filhos dela, né? Na página do livro que eu passei para casa, na página 12, na primeira pergunta diz assim, ó, vamos pelo menos ver aqui, olha, primeira questão, gente, a formação do operariado inglês ocorreu a partir da saída do camponês para as cidades. Esse processo migratório é denominado de êxodo rural. Até aí tudo bem. A partir da sua leitura do capítulo, de uma pesquisa que você deve fazer sobre o tema, em livros, revistas, internet, etc., responda. Letra A. Que grupos de proprietários rurais existiam na Inglaterra na fase de transição do sistema feudal para o capitalismo? Né? Então, lá no comecinho do texto, a gente fala desses grupos aí. Não vamos dizer que é a burguesia não, porque não era não, viu? A burguesia ainda não tinha chegado ainda. A burguesia estava lá no pezinho ainda para chegar, mas não chegou. Esses grupos aí era a gente e o homem. Dois grupos sociais, rurais. Eram fazendeiros velhos aí, que gostavam de dinheiro. Fazendeiro que gostava de dinheiro. Misturava feudalismo com capitalismo. Tá bom? Mas lá no começo do texto fala deles. Vocês colocam de acordo com o texto. Ok? Letra B. O que eram cercamentos? Gente, essa questão ela é muito importante, porque ela é questão de Enem, questão de vestibular, questão de concurso, cai em todo lugar cai essa questão sobre os cercamentos. Eles colocam sempre em destaque os cercamentos. Os cercamentos foi quando os lotes de terra foram tomados dos pobres e dados aos ricos na Inglaterra, para que os ricos pudessem cercar e começar a criar ovelhas. Tá entendendo? Para que essas ovelhas? Para tirar a lã da ovelha, para levar para as pequenas fábricas. Foi na Inglaterra que aconteceu a Revolução Industrial também, que nós ainda vamos estudar. Tá bom? E foi graças aos cercamentos na Inglaterra que foi possível essa Revolução Industrial. Tá bom? Então, quando se coloca cercamentos em negrito aqui, em itálico ou então com outra formatação, é sinal de que o negócio é importante, viu? É necessário você saber o que é cercamento, para a gente, quando estiver estudando a Revolução Industrial, o tio vai só dizer, ó, no tempo do cercamento, o pessoal criava ovelha para levar para as fábricas, e as fábricas foram crescendo, e a indústria da Inglaterra foi ficando cada vez mais rica, e dessa forma a Revolução Industrial foi possível na Inglaterra. Tá bom? Na letra C, você vai fazer o que? É tipo uma resposta pessoal, né? Você vai, como não tem linhas, você pode destacar um pedacinho de papel, pegar um clipe e colocar nessa página aqui como resposta da letra C da primeira questão. O êxodo rural é um fenômeno presente no nosso país, ainda nos dias de hoje. Para quem não lembra o que é êxodo rural, gente, é quando as pessoas abandonam o campo, a roça, né, e vai morar na cidade tentando uma vida melhor. Bom, é um abandono do campo. Pesquise e escreva no seu caderno, no caso aqui vai ser na folhinha em separado, um pequeno texto com os dados recentes. Você coloca aqui, principais cidades afetadas, né, ó. De onde o pessoal gosta de sair para ir para a cidade grande? É do Nordeste, é para São Paulo, é para Brasília, né? Causas e consequências do êxodo rural. A causa é a pobreza, a seca, a fome. Consequência é um monte de desempregados na cidade, porque as pessoas, nem todo mundo vai conseguir serviço lá não, viu? Impactos da economia, impactos na economia do meio rural e das grandes cidades. O meio rural vai ficar sem assistência de pessoas, né? Enquanto que a cidade grande vai ficar com muitos desempregados, certo? Então, para ir para uma cidade grande, a pessoa tem que estar muito preparada para encarar o mercado, viu? A concorrência é muito grande. A questão 2 aqui, você vai, faça uma pesquisa e compare o parlamentarismo inglês do século XVII com o parlamentarismo brasileiro do século XIX. Aí identifique as diferenças entre esses dois sistemas
explicando como eram escolhidos os parlamentares e sua origem social. Pessoal, você vai no Google, tá? E coloca parlamentarismo inglês ou monarquia parlamentar inglesa. O que tiver lá você pode copiar, faz um resumozinho. Depois você vai no Google de novo e coloca parlamentarismo no Brasil, que lá vai aparecer uma pesquisazinha também. Tenta fazer um resumozinho dali, você coloque, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio ajuda vocês. Mas é praticamente isso que eu acabei de falar, tá bom? Na questão terceira, diz assim: no século XIV, o parlamento inglês foi oficialmente dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Sobre os principais representantes dos dois grupos e seus direitos e responsabilidades, com a ajuda de seu professor, associe as colunas corretamente. Câmara dos Lordes. Pessoal, quando alguém chama alguém de Lorde, Lorde Darth Vader, Lorde fulano de tal, é uma coisa meio de linhagem de nobreza, viu? Enquanto que Câmara dos Comuns é algo mais popular. Então, o item 1 diz o seguinte, ó: composta pela alta nobreza e por representantes da igreja anglicana. Lógico que é Câmara dos Lordes. Você coloca a letra L. Deixa eu caçar um outro. Esse finalzinho: possui autoridade para criar leis, impostos e fiscalizar o governo. Fiscalizar o governo porque estava mais do lado do povo que apoiava. Então é Câmara dos Comuns, tá bom? Lá no texto também tem a diferença. Bom, você tente responder as demais. A quarta questão: Carlos I tentou dissolver o parlamento. O que é dissolver, gente? Fechar, exterminar, dissolver, espalhar. Você espalha aí, vamos lá, todo mundo vai embora, enfim. Carlos I tentou dissolver o parlamento, fechar, né? Em 1642. A Inglaterra, dividida em dois territórios, foi levada a uma guerra civil. Esse confronto teve como um dos principais líderes Oliver Cromwell. A respeito dos acontecimentos relativos à guerra civil e ao governo de Oliver Cromwell, responda. Letra A: quais os exércitos envolvidos na guerra civil e por quem cada um era composto? Está fácil demais, acabei de explicar. Tinha o exército do parlamento, que era liderado por Oliver Cromwell, e tinha o exército de Carlos I, que era liderado pelo próprio rei e seus ministros, pessoas ligadas a ele, seus generais, enfim. Aí lá no texto também diz, tá bom? Tente colocar de acordo com o texto, mas se você entendeu a explicação, tente colocar com suas palavrinhas, fica melhor ainda, tá bom? A letra B: de que forma o julgamento de Carlos I lançou base para novas ideias políticas e que mudanças esse fato causou no modelo de governo inglês? Então, tá fácil também. Com o julgamento e a execução de Carlos I, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república governada por Oliver Cromwell. Certo? Na próxima aula nós faremos as demais. Ok? Só a letra C. Cromwell estabeleceu uma nova organização, as forças militares, e as denominou de exército de novo tipo. Entre os grupos que compunham esse exército, havia os niveladores e os escavadores. Quais as reivindicações desses setores aí? Os niveladores queriam um governo mais exercido pela Câmara dos Comuns, para que as camadas menos privilegiadas estivessem lá no parlamento, enquanto que os escavadores eram mais radicais, né? Eles queriam as terras da igreja, eles queriam uma reforma na sociedade, enfim. O nome já está dizendo, escavador está escavar ali, fica só escavacando para tentar ali o juízo do povo. Enfim, tentem responder essas aí e as demais também, que na próxima aula a gente continua ajudando vocês nas outras questões, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E amanhã, os que virão à escola, que se encontrem, que sejam bem-vindos. Os que ficarem em casa, que tenham saúde, que sejam bem-vindos também. Porque de qualquer modo, a gente vai estar dando aula para vocês também, tá bom? Ótimo dia a todos. Valeu, pessoal.